E a gente já começa, então, o nosso bate-papo super esperado. Sabe que a situação é muito séria, né? Mais de 68 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o planeta. Estima-se que mais de 800 mil brasileiros já foram vacinados, ou foram vacinados, porque não posso nem falar já, porque temos uma população tão grande, 800 mil representa uma parcela muito pequenininha. 0,4% da população foi vacinada. Mas ainda tem muita gente em dúvida, tem gente com receio da vacina. E aí, para a gente ajudar a desvendar as dúvidas mais comuns sobre esse assunto, eu recebo o neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, autor de inúmeros livros, como O Antes Que Eu Me Esqueça, que é maravilhoso, O Cérebro Ansioso, o Dr. Leandro Teles. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom revê-lo, muito bom estar com você aqui, tá bom? É um prazer. Obrigada. Vamos lá. Vou te convidar para sentar aqui do meu lado. Você que está comigo, fica atento. A gente tem muitas perguntas. Se você também quiser mandar a sua pergunta, se por um acaso não for uma das que a gente já tem aqui para passar para o doutor Leandro, você pode mandar no 11 9 50 45 18 40. Eu tenho tanta pergunta que eu acho que a gente já pode passar para as perguntas. Mas eu queria só antes saber, de forma geral, como é que você, como médico, sabendo de tudo, está diante da possibilidade de receber a sua dose da vacina? Você não recebeu ainda, né? Ainda não. Respeitando a fila, né? A gente está priorizando a linha de frente, os médicos de UTI, pronto-socorro, SAMU. Mas eu estou ansioso, com vontade, mas tranquilo para esperar o meu momento. Começa um contra-ataque muito importante, que é o contra-ataque da ciência. Então, a vacina ela vem como um reforço às medidas que você falou, comportamental. Então, é importante pautas como essa. Mandem as suas perguntas, a gente vai tentar ser o máximo objetivo, porque para combater o medo, só a informação. Só você diminuindo a questão emocional e aumentando a racionalidade para tomar a sua decisão e influenciar as pessoas que te cercam. Maravilha. Se eu estivesse no Instagram, eu ia falar assim, tá vendo esse aviãozinho, essa pipa que tem aí embaixo, dispara para todo mundo, avisa para todo mundo. Mas a gente está na TV. Liga, manda mensagem no WhatsApp, fala, coloca na Rede Vida agora, porque todas as principais dúvidas a gente vai ter a resposta agora de alguém que mergulhou a fundo nesse assunto. Então, avisa para toda a sua família, já vai no grupo da família lá, fala, coloca na Rede Vida já. Vem chegando, gente. Quem está colocando na Rede Vida agora, sejam todos muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está assistindo ao programa, que bom que você está aqui, porque vamos aprender juntos. A gente não pode ficar com medo por falta de informação. A gente tem que ter a informação e aí a gente toma a decisão, né? Porque a gente é um ser pensante e ainda bem por isso. Então você decide com a informação nua e crua, com a informação verdadeira e imparcial, que é isso que a gente faz aqui, porque esse é o nosso compromisso com você. Doutor, posso colocar a primeira pergunta na tela? Então vamos lá, soltando a primeira pergunta, são as perguntas mais frequentes. É possível pegar a Covid-19 através da vacina? Absolutamente impossível. Isto é absolutamente impossível. As vacinas hoje, avançadas e aprovadas, todas não têm poder de infecção. O vírus, no caso da Coronavac, está morto, é um vírus morto, inativado, não tem possibilidade de pegar infecção. Oxford também não, Pfizer, isso é impossível. É importante frisar, porque agora as pessoas vão se vacinando e pode acontecer de alguém que se vacine contrair a Covid. Como a vacina demora algumas semanas, a pessoa pode contrair a Covid, mas não é pela vacina, isso é impossível. Então, este papo de que o vírus está atenuado ou vivo, balela, fake news. Vírus morto, a chance de infecção é 0 para as vacinas aprovadas. Muito bem. Próxima pergunta, a gente está tendo a resposta firme aqui, tá? É seguro tomar vacina com tão pouco tempo de testes? É seguro porque esse tempo de testes, ele respeitou os critérios científicos de fase 1, fase 2, fase 3, tem a aprovação de um órgão regulador respeitado no mundo todo, que é a Anvisa. Então, esse tempo, por que ele foi mais rápido? Por vários motivos. Primeiro, porque a pandemia é global, então a gente teve uma coalizão de vários laboratórios no mundo. Segundo, muito dinheiro, fomento, interesse político. Terceiro, essas vacinas não vieram do zero. Essas vacinas, elas já vinham sendo investigadas para outras formas de coronavírus. A gente teve outros surtos, um em 2002, que foi o SARS-CoV-1, e teve em 2012 o SARS
o MERS-CoV, que também era da mesma família. Então, essas vacinas elas já vinham em desenvolvimento. O que precisou fazer foi só trocar o vírus, que essa versão é nova, mas hoje as vacinas elas são facilmente atualizáveis. Então, por isso que foi mais rápido. Mas não se rifou tempo de segurança. Não se rifou. Já tem milhares, neste momento, milhões de pessoas vacinadas, você frisou. Hoje no Brasil já passamos a meta de 1 milhão de vacinados, no mundo mais de 70 milhões. Nenhuma morte relacionada à vacina. 0 mortes relacionadas à vacina para SARS-CoV-2. Então, é seguro, o tempo não foi rápido, o tempo foi pertinente e adequado para a ciência. Não deixe de se vacinar por conta desta bobagem de tempo. Neste momento, existe uma urgência pela vacinação. Perfeito. Quero só deixar bem claro aqui que o Dr. Leandro Teles não está atrelado a nenhum órgão de saúde para defender ou não vacina e nem a governo nenhum, tá bom? É um médico imparcial, comprometido com você, paciente, comprometido com a saúde humana. Então, fique bem tranquilo em relação a isso, porque você não está sendo aqui enganado por ninguém tendencioso, ao contrário. Posso colocar a próxima pergunta? Claro. Na tela, então. A China é um país confiável na fabricação de vacinas? Toda e qualquer vacina, ela precisa passar por um crivo e tem que ter questões técnicas. Então, independe de onde venha. Se é norte-americana, se é europeia, se é brasileira, se é chinesa, ela vai passar pelo mesmo crivo. A gente não pode partir desse pressuposto de xenofobia, porque veio de algum país ou porque o vírus nasceu em tal país. Olha, tem várias doenças que são brasileiras, nacionais. É natural que a gente investigue essas doenças. Quem define país é a geografia. A ciência não tem esse luxo. Hoje em dia, grande parte da tecnologia em saúde vem da China. Essas empresas, como a Sinovac, não são empresas estatais chinesas. São empresas multinacionais e que vão participar dessa execução de vacinas. Então, não tem que ter medo por conta de ser chinesa. Aliás, 1 a cada 5 pessoas no mundo é da China. Então, a gente não pode ter esse preconceito. Esse preconceito ele é tão infantil quanto o racismo, quanto a misoginia. Então, cuidado. Tem que ter fase 3, certificação. A gente tem aqui no Brasil o Butantan e a Fiocruz, que são joias nacionais. E a gente vai ter respirador chinês, EPI chinês, vacinas, medicamentos. Para quem está acompanhando de perto, perceba que as vacinas, mesmo que quando a vacina é inglesa, ela vem com insumos da China, o IFA às vezes é indiano, chinês. Isso é absolutamente natural no mundo globalizado. Então, cuidado com o seu preconceito, e o fato de vir da China não quer dizer que tenha menor qualidade. Isso é uma grande bobagem em saúde. Aliás, a gente já consome uma série de medicamentos que vêm da China, que são fabricados na China, né? A gente consome muita coisa que é da China. E os chineses, eles têm uma contribuição enorme. Eu fiz uma entrevista outro dia, você falou tão bem desse preconceito, que é um preconceito infantil. Fiz uma entrevista com representantes da comunidade chinesa aqui no Brasil. É tão sério quanto eles sofrem. Você que está em casa não tem noção. Eu recebi aqui a presidente desse conselho, desse grupo de chineses, e ela chorava, pedindo, sabe, para que as pessoas tivessem um olhar humano, porque somos irmãos, tá bom? A gente tem que quebrar essa xenofobia. Doutor, temos muitas outras perguntas. Me dá 2 minutos e eu volto. Sabe o que eu queria que você lembrasse? Quais são as doenças que temos hoje no planeta, que nasceram aqui no Brasil, que você falou ainda há pouco? Que nós temos algumas doenças que vieram do Brasil, né? Então daqui a pouco você lembra algumas só? Claro. Só pra gente colocar o nosso rabinho entre as pernas, que de vez em quando a gente precisa, não é verdade? Doutor Leandro, a minha previsão é junho. Vai demorar, né? Até junho tem chão. Mas vamos lá, vamos continuar. Sobre as doenças que nasceram aqui no Brasil, você lembrou de algumas? Existem várias doenças que são endêmicas do Brasil, que podem não ter nascido, mas que são propagadas muito no Brasil. A gente tem aqui, olha, quadros de tuberculose, bem comum, endêmico. A gente tem dengue, a gente tem a Aedes aegypti, a gente teve surto de Zika recentemente. Chikungunya. Tem chikungunya, tem leishmaniose, a gente tem febre amarela, inclusive circulações de vez em quando na questão urbana. Então é muito importante essa autocrítica. Eu não estou passando pano para a questão da origem chinesa, tem que ser investigada. Agora, uma questão é o que aconteceu no início da pandemia e outra coisa é o time do enfrentamento, que é a vacina. Não avalie a vacina pelo país de origem, até porque isso é bobagem. Você tem uma
uma coalizão mundial e toda vacina hoje de primeiro mundo, de alta tecnologia, vai ter mão de vários países. A gente sequenciou rapidamente o vírus, usou uma tecnologia global e hoje, saindo da China, você passa por vários crivos de Anvisa, de Butantan, da própria Fiocruz. A Anvisa é interessante a gente saber disso, né? É a agência reguladora que é respeitadíssima no mundo todo, né? Às vezes a gente não imagina, nem dá o devido valor, mas é um órgão muito sério. É um dos órgãos mais chatos, que tem o perfil mais técnico, então é difícil a aprovação na Anvisa e isso é bom. E ela fez o papel dela apolítico, como um órgão que tem que proteger a população e fez a liberação emergencial pautada na ciência, recalculando todos os números com trabalhos feitos no Brasil. Próxima pergunta na tela, vamos continuar acompanhando. Se você tem a sua dúvida, 11 9 50 45 18 40. Nosso DNA pode mudar por causa dessas vacinas novas? Isso é uma completa bobagem, na verdade. Primeiro que essas vacinas que estão chegando ao Brasil, a vacina da Coronavac, da Sinovac, Butantan e a vacina inglesa, Oxford, junto com a Fiocruz, elas não têm essa engenharia gênica. Uma é por vírus morto, que é o caso da vacina chino-brasileira, chinesa e do Butantan. Vírus morto é uma tecnologia conhecida há mais de 70 anos. Super segura, não tem nada de engenharia genética. No caso da vacina da Fiocruz, também você usa um vetor, que é um vírus que a gente chama de adenovírus, que não infecta seres humanos e carrega um pedacinho do vírus. Não mexe com o código genético. As vacinas que têm engenharia genética são as vacinas norte-americanas, Pfizer e Moderna. Mesmo assim, elas usam uma fitinha do RNA, que não tem nenhum poder de mudar o seu DNA. Você não vai mudar quem você é, não existe risco de neoplasias, cânceres a longo prazo ou de mudança de espécie, como a gente viu alguns comentários absolutamente infelizes. Então, essas vacinas não têm potencial nenhum de mudança de DNA. Fake news, pessoas que não sabem do que estão falando e perderam o beabá, os primeiros passos da biologia para falar uma asneira deste tamanho. Verdade. Próxima pergunta, então, na tela. Após a vacina, quanto tempo leva para estarmos protegidos? Pergunta boa. Essa pergunta é muito boa e não é uma coisa automática. Olha, depois de tantos dias eu tô 0 e depois 100%. A imunidade ela vai sendo ganha aos poucos. A partir da primeira dose, 15, 20 dias depois da primeira dose, você já começa a produzir anticorpos. Então você começa a ter uma proteção a partir de 15 dias da primeira dose e o pico, o ápice, vai ser uns 20 dias a partir da segunda dose. Então a sua proteção máxima, aquela taxa de eficácia para proteção de formas graves, de morte e mesmo de manifestação de formas leves, ela vai ter o seu ápice a partir da segunda dose. Aí vai depender um pouco da vacina. A gente sabe que a vacina de Oxford, ela já demonstrou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose pode ser mais largo. Ela já tem uma quantidade de proteção a partir da primeira dose e vai poder ser afastada em torno de 3, 4 meses a primeira e a segunda dose. Com relação à Coronavac, os estudos foram feitos com um intervalo menor, entre 15 e 30 dias, 45 dias num limite, mas a imunidade ela começa a crescer a partir do 15º dia da primeira dose e vai ser máxima a partir de 20 dias da segunda dose. Perfeito. Próxima pergunta. Cadê? Pessoas muito idosas e frágeis podem ser vacinadas com segurança? Essa é uma pergunta muito importante. Eu não digo que podem, elas devem ser vacinadas. As pessoas idosas e mais frágeis são aquelas que têm o maior risco com relação à Covid. O risco de mortalidade é maior, de intubação, de internação. Então é para essas pessoas que a vacina nasceu. Essas pessoas são as que vão ter o maior benefício. E o risco com relação à vacina não é mais alto nessas pessoas. Essa vacina, ela é feita por uma tecnologia tão tranquila que ela não tende a piorar performance cardíaca, pulmonar, hipertensão, mesmo se a imunidade for baixa, mesmo se a pessoa vier em tratamento para câncer ou para doença autoimune, isto não é uma contraindicação à vacina. Sabe que tem alguns trabalhos que mostram que os idosos até têm menos efeitos colaterais à vacina do que os mais jovens, por conta do sistema imunológico ser mais tranquilo. Então, olha, o benefício é maior e o risco é igual, eventualmente até menor em termos de efeitos colaterais. Então tem que vacinar. Eu vi ontem uma moça no Nordeste, se não me engano em Recife, 117 anos sendo vacinada. É para este público que a vacina nasceu. Então pode vacinar aos 90, aos 100, aos 110. Não é uma contraindicação à idade, nem à condição clínica
ser mais debilitada. Perfeito. Amei que o doutor Leandro falou, eu vi uma moça de 117 anos sendo vacinada. Amei. Muito bem. Eu volto já daqui a 2 minutos, né? Eu deixei alguma pergunta no ar? Não, né? Acho que não. Se deixou, Covid, ela ficou no ar. Covid atrapalha a memória? Sabe que pode atrapalhar, tanto na infecção aguda como posterior. A gente percebe que alguns pacientes podem ficar desatentos, esquecidos. Existe hoje o que a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Sabe que a gente vai falar sobre isso no dia 4 de fevereiro, aqui no nosso Vida Melhor. Essa síndrome pós-Covid com a doutora Ana Paula Pena. Excelente. Vai ser um tema excelente. Eu perguntei se pode atrapalhar a memória, fiz uma brincadeira porque eu estou desmemoriada, mas na verdade a minha memória foi muito prejudicada depois que eu tive Covid. É impressionante. E essa pauta é imperdível com a doutora Ana. Só para dar um teaser e uma adiantada, pós-Covid as pessoas podem ter mais ansiedade, fadiga, desatenção, alteração de paladar. Lógico que cada um é de um jeito, cada caso vai ter uma evolução e a maioria vai ter uma recuperação, mesmo que demande alguns meses. Maravilha. Próxima pergunta, então, sobre vacina, sobre Covid-19 aqui na tela. A gente está aprendendo muito. Por que as grávidas não podem se vacinar, doutor? Na verdade, isso está mudando, tá? A gente tem hoje uma ausência de estudos em humanos com grávidas e vacina. Pela falta de estudos é que você faz essa ressalva e não orienta a grávida a se vacinar. Mas quem olhar a bula da Coronavac, por exemplo, vai perceber que é o risco B. O que é o risco B? Já existem estudos em animais que estavam grávidas e não existe nenhum risco de malformação em animais. Então, qual que é a recomendação atual? Conversar com o obstetra. Conversa com o seu obstetra. De modo geral, a gente evita vacinar a gestante, mas aquela que tiver uma exposição grande no trabalho ou na atividade geral, ela pode eventualmente se vacinar em casos. A gente imagina que essa vacina seja segura para grávidas, tal qual é a vacina da gripe, que tem a mesma tecnologia de vírus morto. Neste momento do tempo, o Butantan está iniciando alguns trabalhos para gestantes, 500 gestantes serão investigadas, e essa resposta vai sair nos próximos meses. O mesmo vale para a criança, mas existe um grande otimismo que num prazo curto, toda gestante, toda criança poderá provavelmente ser vacinada. Nesse momento, caso a caso, conversar com o obstetra. Joia. Próxima pergunta, então, vamos continuar aprendendo aqui. Em quais outros casos a vacinação contra a Covid-19 não é indicada? Olha, se você tiver tido alergia conhecida a algum dos componentes da vacina. Então, se você teve alergia à vacina ou algum componente bem conhecido, aí você tem que trocar ou escolher outra marca. Ou o médico pode te orientar, talvez, se vacinar perto de um hospital ou ficar em observação um tempo a mais. Agora, são muito poucas contraindicações. Nesse momento, a gente evita vacinar crianças. Alguns países estão liberando entre 16 e 18 anos com a avaliação dos pais. Isso é mais uma questão de falta de estudos nesta faixa etária, que é uma faixa etária onde a Covid não é tão agressiva como é nos idosos. Agora, outras doenças são poucas que contraindicam. Eu uso anticoagulante. Pode vacinar. A gente só pede para usar o gelo, né? Para fazer gelo depois da aplicação. Então, pacientes com tratamento de câncer, pacientes com doenças reumatológicas. Me perguntam muito, eu tenho lúpus, eu tenho artrite reumatoide. Olha, quem tem doença autoimune, a gente não gosta de vacinas de vírus vivo. Essas vacinas todas são por vírus morto ou pedaços de vírus. Então, não existiria uma contraindicação. Se você tem uma doença muito diferente, conversa com o seu médico. O seu médico vai poder te ajudar nesta parte. Tem gente que fica com dúvida com epilepsia, porque existe uma ressalva na bula de que pacientes com epilepsia têm que tomar cuidado. Esta ressalva ela é genérica. A gente tem que tomar cuidado. O paciente tem epilepsia porque ele toma vacina e aí ele pode ter uma febrezinha. Então, mas não é uma contraindicação. Neste momento, são muito poucas contraindicações. Alergia específica à vacina, no caso da Pfizer e da Moderna, alergias tipo anafilaxia, que não é o caso das nossas vacinas aqui, e doenças muito exóticas, conversar com o porque da Pfizer e da Moderna a gente tem, inclusive, casos de choque anafilático, né? Então, nesse caso, inclusive, tem previsão em bula. Que se você tiver tido choque anafilático, no caso da Pfizer, você
avisa o seu médico. Isso não é uma contraindicação, mas o médico vai querer saber qual foi o contexto, qual a melhor forma de você se vacinar, mas não é uma contraindicação absoluta à vacinação. Para essas brasileiras, a Coronavac e a vacina de Oxford, da Fiocruz, tiveram muito poucas descrições de alergia, quase igual ao braço placebo, aquela pessoa que tomou a vacina fake, a vacina que não tinha princípio ativo. Então não é uma preocupação. Mas se você tem histórico de alergia grave, conversa com o seu médico para ver qual foi a manifestação, qual a melhor recomendação. Ele pode te dar algumas dicas ali para você ter um risco minimizado. Alergia alimentar, alergia ao ovo, urticária crônica, nada disso é contraindicação à vacinação. Muito bem. Temos mais perguntas. Vou fazer uma pausa, você toma uma aguinha e a gente continua o nosso... Legal, estamos aqui. Tá gostando? Quero saber agora. Pode ir lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, e coloca, nem que seja uma mãozinha, ou escreve, tô gostando da pauta, e ainda vai avisando pra turma aí da sua casa, tá? Aqui a gente não para de aprender, não. Aliás, a gente não para de aprender na vida, né? A gente só para de aprender quando a gente para de viver, porque a vida é um eterno aprendizado. E esse é o caminho gostoso. Eu adoro aprender, é bom demais. Vamos lá, doutor Leandro, pronto pra continuar? Bora, claro. Deixei pergunta no ar? Eu acho que não, de novo, mas não tenho certeza novamente. Eu acho que não também, vamos lá. Em quais outros casos a vacinação contra a Covid-19 não é indicada? Na verdade, como eu falei, a maioria das pessoas tem indicação, porque logicamente está vivendo a vida, e as contraindicações são essas que eu já falei. Crianças, por enquanto gestantes sem o aval do obstetra. Alguém me perguntou até no Instagram agora, porque pessoa que toma AS, aspirina ou clopidogrel, pode se vacinar. Então, anticoagulante, antiagregante pode se vacinar. Tratamento médico pode. Então, só cuidado para quem teve alergia a componentes, alergia à vacina e quem está fora da faixa recomendada. Fora isso, não existe grandes contraindicações, não. Tá joia. Próxima pergunta. É preciso manter a máscara e o distanciamento social depois de ser vacinado? Olha, muito boa pergunta. Eu só queria antes voltar à pergunta anterior. Se você estiver com Covid agora, se você for convocado para vacinação e estiver com febre ou com sintomas de Covid, a gente recomenda você não ir vacinar. Você vai buscar um médico, se trata, faça o isolamento para não colocar outras pessoas em risco e depois disso você se vacina. Agora, se você tiver Covid e não sabe que tem, não há nenhum problema você se vacinar, então não tem que ter essa preocupação. Se você tomar a primeira dose, tiver Covid, você sarou, pode tomar a segunda dose. Se você tiver com febre, mas não é Covid, pelo menos fez o exame, não é Covid, pode ser uma infecção de garganta, você pode se vacinar? Eu seguraria um pouquinho, para não confundir os efeitos colaterais com a doença que você está vigente. Então, diante de febre, uma doença aguda, espere a melhora e depois você vai ali como um retardatário do seu grupo-alvo, porque o grupo só vai crescendo, né? Você vai lá e se vacina depois. Então, vai se vacinar estando pleno da sua saúde. Se forem, lógico, sintomas não relacionados a quadros infecciosos, não há problema. Mas febre, espera ficar melhor, tratar a doença de base e num segundo momento vai se vacinar com tranquilidade. Só para repetir a pergunta. É preciso manter a máscara e o distanciamento social depois de ser vacinado? Fundamental. O que vai diminuir a necessidade de máscara ou vai permitir a proximidade não é a vacinação em si, é o controle da infecção. Então, quando tiver queda de mortalidade, poucos casos, aos poucos a gente vai liberando. A vacina ela vai ser um dos recursos para isso, mas tem que continuar com a máscara. Por quê? Porque não é imediato a sua imunidade. Mesmo que você tome as 2 doses, também não é 100% a imunidade. Você pode estar naquele grupo que vai ter menos imunidade. Então você precisa continuar com máscara, com distanciamento, álcool gel, estando vacinado ou não. E todo mundo vai atenuar esse tipo de recomendação quando chegar a hora, quando a gente combater os números. Porque inicialmente, Cláudia, você vai dar um soco na mortalidade. Vacinando os idosos, os profissionais de saúde, deve começar a cair daqui a alguns poucos meses a mortalidade, as internações, mas vai continuar tendo muito caso. Porque o jovem demora mais para se vacinar e o vírus circula muito entre jovens. Num segundo momento, a gente tem uma proteção, essa que a gente chama de rebanho, com muita gente vacinada, e aí começa a diminuir o número de casos, e aí é a hora que a máscara deixa de ser necessária. Nesse momento, a vacina ao lado da máscara, não em detrimento da máscara. Perfeito. Eu ainda tenho mais perguntas, mas o nosso tempo realmente acabou. A produção já até me deu um pouco mais, já 1h20, eu comecei o programa a meio de 40, a gente já está 40 minutos aqui conversando. É um tema que dá muita dúvida, muita curiosidade. né? Mas eu quero te convidar para voltar. Vamos fazer uma live também no meu Instagram para você tirar essas dúvidas, tá bom?
Eu quero convidar o pessoal para hoje, se quiser, no meu Instagram, Neuroleandro Teles, uma live hoje às 7 horas. Então entra lá no Neuroleandro Teles, mande as suas dúvidas peculiares para a gente já responder ali. Me proponho a voltar a hora que for necessário. Eu só queria deixar um recado. Se informe em boas fontes. Se informe com médicos com opinião colegiada. Cuidado com médico com opinião isolada. Ah, eu ouvi um médico dizendo, cuidado. Médico isolado é uma coisa, outra coisa é opinião colegiada. Ministério da Saúde, OMS, Sociedade de Infectologia, busque boas fontes. Nada de se informar com vídeo de WhatsApp, com informação de WhatsApp, porque você vai alimentar o seu medo e vai tomar a conduta inadequada. Maravilha. Doutor Leandro Teles, então, lá no Instagram, para você acompanhar a live hoje às 7 da noite. Neuroleandro Teles, no Face, neurologista Leandro Teles, e tem o site leandroteles.com.br. Muito obrigada, uma ótima tarde, até a próxima. Bom programa. Vamos continuar aqui. Gente, que papo bom, que papo importante, né? Gostou? Comenta lá no Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, que eu quero saber a sua opinião. Tá gostando do programa? Tá agregando valor à sua vida? Esse é o nosso propósito. Quero cumprir esse propósito da melhor forma possível, tá? Conto com você lá respondendo.